Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mauriele Paiva e estou aqui mais uma vez para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Hoje eu quero deixar um grande beijo para os profissionais e alunos da Escola Municipal Emílio Ribas e para a EMEI do bairro Santa Luzia. E claro, para você que está aqui comigo nessa aula. Vocês estão com muita saudade da escola? Eu também estou. E é por isso que eu estou me cuidando para podermos voltar o mais rápido possível. Então se preparem que a nossa aula já vai começar. Então, vamos começar? O nosso tema de hoje é o comércio e a construção social. Nós vamos começar com uma história muito legal, que eu gosto muito, da autora Ruth Rocha. Essa autora, ela é muito famosa e ela já escreveu vários livros infantis, como os livros Marcelo, Marmelo, Martelo, Eugênio, o Gênio, A Fantástica Máquina dos Bichos e muitos outros. A nossa história de hoje é Como se fosse dinheiro. E eu gostaria de agradecer e mandar um beijo especial para a professora Ana Lúcia, minha amiga, e para os filhos dela, Bruno, Clara e Felipe, que fizeram a leitura da história para nós. Vamos conferir? Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar o lanche. Chegava no bar, comprava um sanduíche e pagava seu Lucas. Mas seu Lucas nunca tinha troco. Um dia, Catapimba reclamou de seu Lucas. Seu Lucas, eu não quero bala, quero meu troco e dinheiro. Ora, menino, eu não tenho troco, o que eu posso fazer? Eu não sei, só sei que eu quero meu troco em dinheiro. Ora, bala é como se fosse dinheiro, menino, ora essa. Catapimba ainda insistiu umas 2 ou 3 vezes. A resposta era sempre a mesma. Ora, menino, bala é como se fosse dinheiro. Então, leve um chiclete, se não gosta de bala. Aí, Catapimba resolveu dar um jeito. No dia seguinte, apareceu com um embrulhão debaixo do braço. Os colegas queriam saber o que era. Catapimba ria e respondia. Na hora do recreio, vocês vão ver. E na hora do recreio, todo mundo viu. Catapimba comprou o seu lanche. Na hora de pagar, abriu o embrulho e tirou de dentro uma galinha. Botou a galinha em cima do balcão. Que é isso, menino? É para pagar o sanduíche, seu Lucas. Galinha é como se fosse dinheiro. O senhor pode me dar troco, por favor? Os meninos estavam esperando para ver o que o seu Lucas ia fazer. Seu Lucas ficou um tempão parado pensando. Aí colocou umas moedas no balcão. Está aí seu troco, menino. E pegou a galinha para acabar com a confusão. No dia seguinte, todas as crianças apareceram com embrulhos debaixo do braço. No recreio, todo mundo foi comprar lanche. Na hora de pagar, teve gente que queria pagar com raquete de ping-pong, com papagaio de papel, com vidro de cola, com geleia de jabuticaba. O Armandinho quis pagar um sanduíche de mortadela com um sanduíche de goiabada que ele tinha levado. Teve gente que também levou galinha, pato, peru. E quando o seu Lucas reclamava, a resposta era sempre a mesma. Ué, seu Lucas, é como se fosse dinheiro. Mas seu Lucas ficou chateado mesmo quando apareceu o Caloca puxando um bode. Aí, seu Lucas correu e chamou a diretora. Dona Júlia veio e contaram para ela o que estava acontecendo. E sabe o que ela achou? Pois achou que as crianças tinham razão. Sabe, seu Lucas, bode não é como se fosse dinheiro. Galinha também não é. Até aí o senhor tem razão. Mas bala também não é como se fosse dinheiro, muito menos chiclete. Seu Lucas se desculpava. Mas eu não tive troco. Aí o senhor anota e no outro dia paga. Os meninos fizeram uma festa, deram pique-pique para Dona Júlia e tudo. Naquele dia, nem houve mais aula. Mas o melhor de tudo é que todos do bairro ficaram sabendo do caso. E agora, seu Pedro da farmácia não dá mais comprimidos de troco, seu Ângelo do mercado não dá mais mercadoria como se fosse dinheiro. Afinal, ninguém quer receber um bode em pagamento, como se fosse dinheiro. É ou não é? E aí, vocês gostaram? Viu como
O Catapimba foi um menino muito esperto e ensinou uma lição valiosa para o Sr. Lucas? Mas será que o comércio sempre foi como a gente conhece hoje? Será que a gente sempre usou o dinheiro como a gente usa hoje? Cartão, transferências eletrônicas. Como será que as pessoas de antigamente faziam isso? Vamos acompanhar? Há mais de 6.000 anos, os grupos familiares produziam somente o necessário para sobreviverem. Com o tempo, as técnicas agrícolas evoluíram e permitiu que a produção aumentasse, gerando sobras. E como será que eles faziam quando queriam algo que não produziam? Então, há muitos anos atrás, a produção era somente para subsistência. Eu produzia só aquilo que eu precisava para viver. Com a tecnologia, isso foi ampliando a produção e a gente podia, a partir de então, começar a trocar as sobras por aquilo que a gente precisava e não produzia. Nós chamamos essa prática de troca de mercadorias de escambo. Mas não pense que o escambo ficou lá no passado, não. Existem grupos na internet que realizam essas trocas de objeto. Então, eu pego algo que eu não preciso mais e troco com alguém. É uma forma inteligente de evitar o consumismo exagerado que gera excesso de resíduos e que acaba prejudicando o nosso meio ambiente. Então, nesse caso, a mercadoria é que é a própria moeda. Foi o que o garoto Catapimba fez com o seu Lucas, não é mesmo? Ah, e tem mais uma coisa. Existe também, atualmente, uma prática no mercado que se chama permuta. Ao invés de trocar mercadoria, eu troco o meu serviço. Eu ofereço o meu serviço para alguém e ele me paga com alguma mercadoria. Isso é muito feito pelos youtubers hoje em dia. Mas vamos pensar comigo. Já que o pagamento era um produto e não uma moeda como a gente usa hoje, como é que será que eles estabeleciam essa relação de valor? Como é que eu delimitava quanto do meu produto eu tinha que dar para receber aquilo que eu queria? Vamos acompanhar? Olha que legal esse exemplo. Aqui nós temos o trigo, um saco de trigo, que era igual a 3 frangos, 3 galinhas. O trigo, ele demora muito mais tempo para ser produzido do que uma ave para ficar adulta. Então, o tempo de produção naquela época era levado em conta. Quanto mais tempo era levado para produzir, maior era o valor. Olha que interessante. Agora uma curiosidade. Vocês viram o trigo, né? Vocês sabiam que há muitos anos atrás o trigo já foi usado como moeda? Pensa que interessante. Você sai para comprar a sua balinha e leva um saco com um punhado de trigo para pagar a sua balinha? Mas então, será quando é mesmo que a gente começou a usar algum símbolo, dinheiro, como a gente conhece, como meio de pagamento? Vamos descobrir? Na China, mais de 1000 anos antes de Cristo, já se usavam conchas como moedas de troca. Ao longo dos anos, os mais diversos materiais foram usados. Um deles foi o sal. Daí que vem a palavra salário. Há mais de 2000 anos, temos usados os mais diversos metais como moedas. Já usamos ouro, bronze e vários outros tipos de metais. Muito interessante, não é mesmo? E olha só, em 1970, os Estados Unidos, um país da América do Norte, eles adotaram como única referência o papel moeda. E os demais países passaram a usar o dólar como referência para o valor de suas moedas. Até hoje, a moeda de outros países interfere diretamente na atividade comercial do nosso país. Por exemplo, vou explicar. Se o dólar aumenta o seu valor, você já deve ter ouvido no jornal falando que o dólar aumentou ou o dólar diminuiu. Isso afeta diretamente o preço dos nossos produtos. Acredita que ele afeta até o preço do pão francês? É porque a farinha de trigo ela é importada aqui para o nosso país.
Então, o dólar aumenta o valor que a gente precisa pagar por aquele produto. E aí, o consumidor vai acabar pagando mais caro. O comércio marcou a história da humanidade e vem interferindo de várias formas, na forma das pessoas viverem, se locomoverem. As paisagens também vão mudando. Observa comigo. Aqui nós temos a imagem de navegadores fenícios comercializando mercadorias no século XIX. Eles usavam as navegações para ir de local em local comercializando. E já naquela época, haviam centros comerciais onde as pessoas iam buscar os produtos. Mas você sabe me dizer, então, século XIX, em que período de anos que isso aconteceu mesmo? Calma, que eu vou te ajudar. Vamos lá que eu vou ensinar para vocês. Século XIX. Primeiro a gente precisa compreender que o século ele é um agrupamento de 100 anos. 100 em 100 anos. Então, o século I começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século XIX, ele começou no ano 1801 e terminou no ano de 1900. Agora vamos fazer uma conta rápida. Se nós estamos no ano de 2020, em que século nós estamos mesmo? Vocês vão fazer da seguinte forma para descobrir esse resultado. Vocês vão pegar esses dois algarismos iniciais, 20. Como nós temos um outro número à frente, acima de 0, de 1 acima, que é o 20, a gente vai pegar o 20 e somar mais 1. Chegaremos ao resultado século 21. Para escrever em números romanos, a gente escreve da seguinte forma: século X, números romanos, o X equivale a 10, muito bem. X de novo, 10 mais 10, 20. E a letrinha I que representa 1 em números romanos. 10 mais 10 mais 1, 21, século 21. Muito legal, não é mesmo? Agora eu quero deixar um desafio para vocês. Escolha um familiar da sua casa, pega a data de nascimento dele, o ano somente, para você descobrir em que século ele nasceu. Será que ele nasceu no século XX? Será que ele nasceu no século XXI? Faça o seu cálculo e descubra. Vai ser bem legal. Então é isso, pessoal. Na época dos fenícios, e até bem antes, para realizar o comércio, o transporte era muito complicado e demorado, feito através de barcos, navios e animais. Atualmente, a atividade comercial já é global. Devido ao avanço dos meios de transporte, conseguimos comprar produtos diretamente de outros países e receber em um prazo que antigamente era impossível. Vocês já viram sites e plataformas, aplicativos que a gente consegue comprar produtos vindos lá da China? É uma distância muito grande. E hoje, com a tecnologia e evolução, isso é possível. Para a gente ter uma ideia de como a atividade econômica interfere diretamente no nosso modo de vida, eu quero que vocês analisem comigo duas tabelinhas. Observem comigo. A primeira tabela, a tabela de classificação dos maiores municípios, são os municípios que têm a atividade comercial mais forte na nossa região do Triângulo Mineiro. Uma maior circulação de comércio, produtividade industrial, agropecuária. Nesse ranking, de 2011 a 2016, Uberlândia esteve em primeiro lugar, seguido de Uberaba, de Araxá, de Araguari, Patos de Minas, Patrocínio, Ituiutaba, Araporã, Delta e Frutal. Agora vamos observar essa outra tabela que mostra
a estimativa populacional, ou seja, o número de pessoas que moram nessas cidades. Uberlândia está em primeiro lugar. Isso se deve à atividade comercial da cidade, que é muito forte. Isso atrai pessoas vindas de todos os lugares do país, buscando oportunidade de empregos, de estudos. Vamos dar uma olhada nas outras cidades? Uberaba, segundo lugar. Patos de Minas, em terceiro lugar. Araguari e Araxá. São as mesmas 5 cidades que estão no ranking comercial da região Triângulo Mineiro. Como vocês podem perceber, a atividade comercial e a moradia, a vida das pessoas estão totalmente ligadas. Todos nós, vocês, hoje são estudantes, mas daqui a alguns anos vocês também serão trabalhadores e com certeza vocês vão buscar regiões que sejam melhores, que tenham mais oportunidades, que tenham salários melhores. Muitas pessoas se mudam por esses motivos. Talvez seja o seu caso. Talvez você tenha se mudado por esse motivo ou conheça alguém. Eu, professora Mauriele, me mudei por esse motivo. Em 2012, eu me mudei para Uberlândia, vindo lá de Tumbiara, Goiás. Eu tomei posse no concurso aqui da cidade e estou aqui desde 2012. Isso me permitiu prosperar, crescer, estabelecer e foi muito bom, porque eu conheci várias pessoas maravilhosas e hoje eu já me sinto em casa. Espero que todos se sintam assim também como eu. E por falar em mesorregião do Triângulo Mineiro, você sabe onde fica a mesorregião do Triângulo Mineiro? Acompanha comigo. Agora nós temos aqui o nosso país, o mapa do Brasil com todos os estados, os 26 estados mais o Distrito Federal. Eu quero que você olhe com calma e localize para mim onde está o estado de Minas Gerais. Encontrou? Muito bem! Agora nós vamos ver um mapa do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, nesse mapa, está dividido em mesorregiões. Encontra para mim onde está o Triângulo Mineiro. Vocês encontraram então, né? A mesorregião do Triângulo e Alto Paranaíba. Essa mesorregião do Triângulo e Alto Paranaíba é onde encontra-se a nossa cidade de Uberlândia. Aqui também está a cidade de Uberaba, Araguari, todas as nossas cidades vizinhas que eu mencionei para vocês naquela tabela. Então, essas cidades são muito importantes. E observa só a localização dessa região. Ela faz divisa com o estado de Goiás, que é muito forte na produção agropecuária também, e com o estado de São Paulo. Por isso, lembra daquela aula onde nós falamos sobre a importância estratégica da localização de Uberlândia? É disso que nós estávamos falando, a localização facilitada para os demais estados do país, e São Paulo é um estado muito forte na produção comercial, exportação e importação. Viram como é importante entendermos essa relação comercial entre as localidades? E aí, gente? Encontraram todas as regiões no mapa? Depois vocês podem dar mais uma pesquisada e mais uma estudada nesses mapas. Use o seu livro didático de geografia como apoio, ok? Agora, a nossa brincadeira é um jogo de ditado. Fiquem atentos, as palavras que eu vou usar são as palavras que apareceram nos textos durante a aula. E não precisa ficar nervoso não, calma, eu vou repetir cada palavra 3 vezes, então vocês vão ter tempo de escrever com calma. Faça tudo direitinho, combinado? Se prepara que nós vamos começar com esse ditado, hein? Fica atento, concentração com os ouvidinhos e vamos lá. A primeira palavra é não. Repetindo, não. Última repetição, não. Segunda palavra,
tempo. Repetindo, tempo. Última repetição. Tempo. Muito bem. Vamos para a próxima? Terceira palavra. Moedas. Repetindo, moedas. Última repetição. Moedas. Isso. Vamos lá, só faltam 2 palavrinhas, tá? Quarta palavra. Aumentasse. Repetindo, aumentasse. Última repetição, aumentasse. Muito bem. Última palavra. Necessário. Repetindo, necessário. Última repetição, necessário. Muito bem. Terminaram de escrever as 5 palavras? Então, agora vamos para o ditado da frase. Eu vou ler a frase inteira, devagar, e depois repito palavra por palavra para vocês terem tempo de escrever. A frase é a seguinte: para comprar balas, é necessário ter moedas. Ponto final. Vamos lá? Para comprar balas, é necessário ter moedas. Ponto final. Vamos a mais frases, pessoal? Mais uma frase. Vou ler ela inteira e depois repito cada palavra. Ganhei moedas no meu aniversário. Ponto final. Ganhei moedas no meu aniversário. Ponto final. E mais uma frase para a gente encerrar? Depois de comer balas, devo escovar os dentes. Ponto final. Vamos lá? Repetindo. Depois de comer balas, devo escovar os dentes. Ponto final. Muito bem, pessoal. Agora chegou a grande hora da gente descobrir o que vocês conseguiram. Vamos fazer a conferência? Conferência na tela. Que bom! Vocês conseguiram acertar muita coisa? Ah, mas se não conseguiu acertar, não tem problema. É assim mesmo. A gente estuda, é para aprender, o erro faz parte, a gente corrige e vai aprendendo novas palavras. Uma coisa que eu recomendo é ler bastante. Quando a gente lê muito, a gente tem contato com palavrinhas diferentes. Muito bem, vocês estão indo muito bem na aula de hoje. E eu quero deixar uma dica muito legal. A dica de hoje é um livro muito interessante que está disponível na sala de leitura infantil lá no portal Escola em Casa. É o livro Meu Amigo Robô. Eu não vou contar spoilers, não vou entregar o que acontece na história. Mas depois que você terminar de ler, eu quero que você faça um desenho daqueles caprichados, mostrando, se fosse você, o que você ia pedir para o artesão criar? Deixa a sua imaginação fluir e capricha nesse desenho. Combinado? É isso, pessoal. Nossa aula está acabando. Mas eu estou muito feliz com a participação de vocês. Espero vocês na próxima aula. E não se esqueçam de realizar as atividades do portal Escola em Casa.
Aproveita bem aquela sala de leitura, façam as atividades, tentem tirar as dúvidas e não deixe o ritmo cair. Combinado? Eu me esforço daqui e vocês se esforçam daí. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam, se forem sair, de usar a máscara, lavem sempre as mãos e se cuidem, porque eu quero voltar logo. Vocês também, não é? Tchau!